tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar na Band TV, Canal 10, com muitas informações, muito debate. Momento do Grêmio, momento do Internacional. E na abertura do programa, a gente separou para você esta imagem aqui. Ó. O primeiro gol do Grêmio ontem contra o Passo Fundo, o gol do Eraso. Bonito gol de cabeça, mostrando como o Grêmio encarou esse jogo. Importante foi a vitória, importante foi a atuação do Grêmio, mas como o Grêmio encarou com cara de jogo de Copa do Mundo efetivamente. Os jogadores do Grêmio comemoram, abraçam o equatoriano Eraso e aí o Felipe Bastos lidera o grupo para ir até o técnico Luiz Felipe Scolari. Aliás, o gol de bola parada é muito mérito do treinador, o Filipão sabe trabalhar isso. O Douglas já está lá esperando, não é bobo, não vai até o outro lado comemorar e depois volta a abraçar o Filipão, já ficou, porque sabe se posicionar, né? O Douglas esperto, vai no atalho, né? É interessante essa imagem e a gente vai debater não só sobre a vitória do Grêmio, o rendimento, as mudanças que o Filipão está promovendo na equipe, mas como essa questão da autoestima, como era importante para o Grêmio mudar de atitude e ganhar o jogo ontem do Passo Fundo fora de casa lá no Vermelhão da Serra. Gonçalo Cirne Lima nos atualiza com as informações da Central Band do Esporte. Alô, Gonçalo, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Leonardo Moura, depois de 10 anos, está de saída do Flamengo. Ele havia renovado seu contrato até o final do Campeonato Carioca, mas ele não vai permanecer no clube por esse período. Ele deve fazer sua despedida no dia 1º de março, clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Regional. Ele vai jogar na Liga dos Estados Unidos, no Fort Lauderdale Strikers. É um clube que o Ronaldo Fenômeno é um dos donos, portanto o Léo Moura, depois de 10 temporadas, deixa o Flamengo. Vai enganar lá, quer dizer, vai jogar lá. De fato, já saiu do Flamengo há uns 2, 3 anos. A bolinha dele está desse tamanho, mas é uma liderança, é uma referência. O jogador que fez toda a sua trajetória no rubro-negro vai lá jogar nos Estados Unidos. Tá fácil lá, né? Daqui a pouco o Ribeiro vai dizer que o futebol norte-americano também está nivelado. É verdade. Participe você também do nosso debate, Roberta, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Participem com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Mandem seus recadinhos, a gente está aqui esperando. Os maus resultados estavam pressionando o vestiário do Grêmio. E a vitória em Passo Fundo chegou na hora certa, para alívio do grupo de jogadores e também do técnico Filipão. Vencer era uma obrigação para o Grêmio e principalmente para Felipão, que dessa vez ficou no reservado do começo ao fim. Mas pelo que se viu no início do jogo, bem que ele deve ter pensado em sair mais cedo outra vez. O Passo Fundo deu trabalho e teve chances de abrir o placar. Só que o Grêmio jogava melhor em relação às últimas partidas. Hoje os atletas realmente se cobravam. E se cobrando, eles vão corrigindo seus posicionamentos, suas colocações e a equipe vai atingindo aquilo que a gente deseja. Douglas cobrou escanteio e Eraso, de cabeça, deu razão ao treinador. 1-0. A gente está querendo muito mudar essa situação. A gente não está acomodado com essa situação. A gente tem consciência que não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas que a gente conseguiu resgatar o torcedor pra gente. O controle do jogo passou a ser do Grêmio. No início do segundo tempo, o tricolor já empilhava finalizações. O chute do Felipe Bastos foi o mais perigoso. Mas isso só até a bola sobrar para Everaldo, que tocou por cima do goleiro antes de Pedro Rocha completar. 2-0. O Passo Fundo tentou reagir com Branquinho. O atacante teve oportunidades claras de marcar e nas duas parou em Marcelo Groy. A vitória do Grêmio poderia virar goleada nessa jogada do Júnior, que correu metade do campo antes de finalizar. É impossível não classificar entre os 8, mesmo com todas as dificuldades que a gente vem passando. O que tem que contar nesses primeiros 2 meses de gauchão é que a equipe tenha disciplina, vontade e que se supere em determinados momentos para conseguir os resultados. Legal que o Filipão ficou até o final do jogo, é bom isso, é saudável, ele ganha para isso. O lugar do técnico é na Casa Mata, é no reservado. Né? Se cada vez que o Grêmio perder um jogo ou tropeçar, ele sair, ele vai acumular aí um tempo de ver jogo dentro do vestiário impressionante, né? Porque o Grêmio vai perder muitos jogos na temporada. Mas o importante, eu acho que mais que a vitória e a atuação do Grêmio, foi essa mudança de atitude, que ficou visível no time do Grêmio. Ficou visível e foi o que realmente mais impressionou. É claro que nós vamos falar um pouquinho depois sobre esse abraço ao Filipão,
Mas com certeza o Grêmio se mostrou desde o início do jogo. E isso foi claro. Porque até o Passo Fundo, a gente pôde ver pela matéria, que o Passo Fundo criou esse lance aí, poderia ter mudado a história do jogo, por exemplo. Né? Mas são coisas do futebol. Mas desde o início do jogo, o time do Grêmio mordeu. Eu acho que essa é a expressão mais correta. E isso foi diferente dos outros jogos. Isso às vezes não dá bola. Mas aqui a bola do Grêmio é pequena. Entendeu? É muito pequena. Então, tu tem que suplantar essa limitação de outra forma. E se a entrega, então, resolver, que seja. E foi isso que aconteceu. Quanto tempo vai durar isso, né? Não, isso tem um limite. Tem que ter mais bola. O diferente, eu concordo com o Ribeiro, foi a postura, mas aí a gente observa o quanto é limitado o time do Grêmio, né? Porque aconteceu algo que vem acontecendo nos jogos do Grêmio. O adversário vem criando oportunidades. E o Passo Fundo teve chances de marcar. Né? O Grêmio teve mais postura, teve um pouco mais de movimentação. O começo, um Grêmio nervoso, perdendo muito passe, né? Dando um pouco o seu campo para o Passo Fundo avançar, mas a gente observa o seguinte, o Grêmio melhora um pouco quando ele tem a postura, e por isso que a direção do Grêmio vai contratar. O time do Grêmio ganhou do Passo Fundo, beleza, o Filipão não corre risco, e eu disse aqui durante a semana, o Grêmio não quer que o Filipão saia, ele poderia escolher sair, isso, claro. Mas o projeto do Grêmio é ter o Filipão e vai ter que qualificar o time, porque dá a vitória, mas não dá o título, e o Grêmio precisa do título. Claro, a gente não pode correr o risco, perdão, Cadu, porque a gente se ficar analisando só pontualmente, nós vamos ter uma opinião a cada jogo do Grêmio. Tu pode até ter em relação ao jogo, especificamente falando, mas no contexto, nós temos que ter uma análise um pouco macro. E nessa análise macro, na minha opinião, o Grêmio está ainda vivendo uma fase ciclotímica. E que bom, né? Porque isso demonstra que há algo a ser melhorado. Pior seria se mantivesse, né, o desempenho ruim e o resultado ruim. Bom, o Grêmio conseguiu ganhar, deu um fôlego, respirou um pouquinho mais. Isso não quer dizer que alguns jogadores subiram de produção, isso não quer dizer que o time do Grêmio está se desenhando, não. Eu acho que está longe. O próprio Filipão, eu acho, Beneguete, vai ter que, no momento, definir o time do Grêmio. Porque se tu tem limitação técnica, tu tem que ter conjunto. Para ter conjunto, tu tem que ter entrosamento. Para ter entrosamento, tu tem que manter uma equipe com sequência de jogos. Então, vai ter uma hora que o Filipão vai ter que fazer isso. É inevitável. Não precisa dizer, na minha opinião, eu acho. Até porque é só tu que está falando. A gente sabe que é a tua opinião. Eu vou estender a análise do Daniel no sentido que, claro, que a mudança de atitude, a gente viu isso. Mas a mudança maior foi mais na atitude do que na bola, estendendo a análise do Daniel. Até porque no começo do jogo, ali, 10, 15 minutos, o Passo Fundo rondou muito mais a área do Grêmio do que o Grêmio é do Passo Fundo. E isso é o reflexo teve uma mudança de atitude que foi vista na questão da vontade, mas na questão de atuação, da bola, de jogar bem, de convencer a torcida. Como o Felipe Bastos chegou a dizer que trouxe de volta a torcida, ainda precisa convencer mais jogos, né, para não ficar só nessa análise do jogo contra o Passo Fundo, que com todo respeito ao interior e apesar dos últimos resultados do Grêmio, é o Passo Fundo. Até o Grêmio tem carências. Sim, eu fiz essa ressalva pelos jogos tem carências, tem mais carências do que virtudes, precisa se reforçar, mas ele fez jogos do Campeonato Gaúcho em que, além das carências, era um time apático. Sim. E isso irritou o Filipão. O que ele fez? Que a gente critica, reclama, e eu acho que ele não tem direito de fazer, mas foi uma tentativa de mobilizar o grupo de jogadores, está claro isso. Será que é apático ou assustado, Beriguete? Mas até, Ribeiro... Porque pode até ser linkado. Os dois adjetivos. Ele teve algumas atuações modorrentas. Pois é, mas assim, tu imagina, cara, tu botar um bando de garotos com a responsabilidade, entendeu? De alavancar uma nova trajetória do clube. Tchê, não é assim. Vamos combinar entre nós. Não há nenhum Neymar desse grupo do Grêmio, nem perto. Pô, ainda bem que tu faça a consideração. São jogadores medianos e alguns razoáveis e outros ruins. Essa é a grande verdade. O torcedor do Grêmio tem que estar consciente disso. O Grêmio só vai conseguir crescer nessa estratégia se tiver força coletiva. Eu acho que talvez seja aí, Danielzinho, o grande trunfo do Filipão. Mas o problema do Grêmio ele não é comportamento, não é temperamento. O problema do Grêmio é bola. Eu acho que por isso ele melhora o sério para 1, 2, 3 jogos. Mas isso tem a ver também, porque o presidente Romildo Bolzan, depois da derrota para o Veranópolis, falou que o desempenho não preocupava, o que preocupava era a apatia.
Ou seja, o Grêmio pode jogar mal, mas desde que mostre vontade. Pois é, ontem teve essa mudança que a gente está discutindo aqui de atitude. Não fez a melhor partida do mundo, mas mostrou uma atitude diferente. Foi diferente do jogo contra o Verão. Tu acha que contra o Brasil o Grêmio foi apático? Eu não posso falar durante todo o jogo porque eu estava envolvido no jogo do Inter. Então eu vou fazer essa consideração. A apatia que para alguns existiu no jogo contra o Brasil, ela se deveu a um time que veio com uma proposta de jogo, veio jogar mesmo na arena, com um sistema de marcação bem montado na frente da área e na sua intermediária, e um time que aproveitou as fragilidades do Grêmio. O Veranópolis é o lanterna do campeonato, mas o Veranópolis veio jogar. O Veranópolis explorou todas as deficiências do Grêmio. O grande problema é o seguinte, o comportamento do Grêmio levou o Grêmio a vencer o jogo, a ter mais oportunidades, só que o Grêmio continua sendo um time limitado. E não é possível que o Grêmio em 2 jogos leve 147 minutos, eu fiz esse levantamento, para chutar uma bola em gol. Foi na partida contra o Brasil, depois no jogo contra o Veranópolis. Então, não pode, em 3 jogos do interior, 3 jogos com times do interior, o campeonato estadual, com todo respeito ao futebol do interior, mas todos os 3 times tiveram oportunidades. Eu achei uma questão técnica e tática do time do Grêmio ontem, porque o que é o Douglas, né? O Douglas é aquele jogador que joga muito parado, pega a bola, ele tem que ter jogadores que se movimentem ao seu redor para ele poder pifar. Nos jogos anteriores eu não via essa movimentação e acho que até ela não ocorria, porque aí entra no que tu está dizendo, do medo, do susto, que os garotos têm medo. Claro. Eu tenho informação, por exemplo, que o Lucas Coelho treina de forma maravilhosa. Mas quando chega no jogo, se amedronta, vamos usar o termo. Se amedronta, fica amedrontado. E aí critica o Filipão, por que ele põe o Lucas Coelho? Mas se ele treina bem, tem que botar. Tem que botar, mas chega no jogo. Aí o Douglas, só que ontem eu quero elogiar isso, não o Douglas ao ímpeto dos jogadores ontem. Acho que o Filipão conseguiu, com aquela chute, sacudir o vestiário. Os jogadores se sensibilizaram com o apelo técnico. Onde ele estava pegando a bola, estavam alguns jogadores aparecendo para ele poder pifar e poder passar. Senão o Douglas é o seguinte, tu dá uma espada pro sujeito e a ponta da espada não tem ponta, é um reto, assim. Ele tem que ter isso. O Douglas não vai pegar uma bola e conduzir e fazer o gol. Isso vai fazer 1 ou 2 vezes. Ele é o jogador da passagem. A bola passa por ele, mas tem que haver movimentação dos seus lados. Sabe que o Filipão, ele é um treinador que, claro que ele tem uma experiência, um histórico, um talento, né, de trabalho tático e tudo mais. Mas o grande trunfo do Filipão é o seu discurso, né? Aliás, foi por isso que ele não deu certo no Chelsea. Porque como ele não domina... Ele fala inglês. Sim, mas não era falar discurso, inglês ele meteu não uma metodologia de trabalho lá que foi diferente. Ele fez os caras... Mas mesmo assim... Ele fazia treinamento em 2 turnos, lá não é assim. Mas não é. Para tu passar a mensagem, não basta tu saber falar. Tu tem que saber se expressar. O cara que não gosta de trabalhar, chega um cara trabalhando lá e o Drogba virou a cara para ele. Como tu não domina o gênero da língua, tu não consegue se comunicar direito. E aí o Filipão não consegue exercer o seu melhor. Eu estou achando que... Porque o Filipão, eu acho que virou um fio um pouco, e por isso que o grupo amarelou. E talvez, depois desse chicote que foi a saída dele, eu estou achando que o Filipão reuniu os caras e passou carinho. Eu acho que ele não forçou mais. E talvez isso tenha sido essencial para o grupo dar essa resposta aí. Para recuperar, porque tu sabe muito bem... Ele deu uma bordoada. Mas olha aqui, ele estava dando carinho e ele não estava jogando. E tu sabe melhor que todos nós, talvez, será que tá dando carinho? Que tem um dia que você dá a palmada, mas tem um dia que você dá a alisada no cabelo, entendeu? Tudo bem, mas ele deu a palmada pública. Deu uma palmada pública, ele contrariou uma regra de gestão, né? Mas ele achou necessário dar aquela sacudida. Depois no vestiário deve ter conversado aqui, ó. Mas para alguns não caiu bem, né? Para alguns jogadores não caiu bem. Alguns desaprovaram a atitude do Filipão. Agora, eu acho que o Filipão está escolhendo o time muito mais pela personalidade do que pelo talento, viu? Porque o Pedro Rocha, vamos com calma, tá? O jogador me lembra muito o Leandro, tá? Então eu tenho algumas reservas, assim, porque o Leandro foi um jogador... Quem é que não foi com calma com relação ao Pedro Rocha? Não, eu já tenho ouvido assim de que o Pedro Rocha é o cara. Não. Mas a questão de personalidade, se o cara tem personalidade, ele faz a técnica dele ser ainda melhor. Não, eu estou falando de 2 coisas, tá? Eu acho assim, o Pedro Rocha é um jogador que poderá dar mais do que está dando, mas não dará muito, tá? Mesmo assim, tu vê que ele é um garoto ousado. Que ele vai para cima, ele tenta o drible individual. E isso aí faz diferença. Isso aí faz diferença num momento como esse de uma equipe. Talvez por isso, Beneguete, o Lucas Coelho, que treina muito bem e não consegue jogar muito mal, não consiga jogar. Aí depois, então você espera um pouquinho.